foi a moeda digital sugerida por Satoshi Nakamoto em 2008 em um artigo seu, no qual ele solucionou vários problemas dentre as moedas digitais. Ele também foi a primeira moeda digital a surgir. Bom, nesse artigo do Satoshi Nakamoto, ele propôs solução para vários problemas que existiam nas moedas digitais. Um desses era o gasto duplo. Como uma moeda digital, ela obviamente, como diz o nome, digital, ela não é física, ela pode ser. Existe um problema que ela pode ser gasta duas vezes. E o Satoshi Nakamoto trouxe uma solução para essa. Na moeda física, obviamente, isso não pode acontecer. Não posso ter uma nota de R$ 2 e dar para você e para o José ao mesmo tempo. Na moeda digital pode existir esse problema. Inclusive, em transações bancárias existe esse problema. Por isso existe os intermediários nessa transação, seja o banco, o Estado, etc. Mas a solução que o Satoshi Nakamoto propôs para esse problema é a blockchain. O que é blockchain? Blockchain, vamos dizer assim de uma maneira bem rústica, que eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, é um bloco de nota onde o que é escrito lá nada pode ser apagado. Bom, mas como que funciona essa transação Bitcoin? Bom, primeira coisa, vai haver duas chaves, uma pública, que vai verificar se realmente existe sua carteira, ou seja, aquela chave vai ver se a sua carteira Bitcoin realmente existe, e a segunda chave que vai ver que vai garantir que a sua transação seja executada. Bom, então, ou seja, como que vai ficar escrito isso na blockchain? O que vai aparecer na blockchain? Vai aparecer o quê? O seu ID da sua carteira, então, ou seja, vai aparecer um conjunto de números e letras, que é a sua carteira Bitcoin, a sua chave pública lá, que é a carteira Bitcoin, e vai aparecer o Bitcoin, o código daquele Bitcoin, e a carteira da pessoa que você está se referindo para. A partir do momento que isso é escrito lá na blockchain, não pode ser apagado. Então, ou seja, você tem a garantia de que aquele Bitcoin não vai ser dado para outra pessoa. Então, ou seja, eu tenho o Bitcoin, eu transferi para o José. Aí vai lá, vai escrever na blockchain, aquele Bitcoin não é meu, é do José agora. Bom, uma coisa muito interessante também do Bitcoin é que ele é impossível de ser inflacionado. Impossível. Ao contrário da moeda fiduciária, moeda de curso forçado, que geralmente é adotada nos países, ela pode ser inflacionada do jeito que o Estado quiser, já que ela não possui nenhum lastro, nem lastro em ouro, ela apenas é baseada em nada. Baseada na confiança que as pessoas têm naquela moeda. O Bitcoin também não é lastreado em nada, o preço dele sobe de acordo com o interesse das pessoas no Bitcoin. Mas o Bitcoin, naquele artigo do Satoshi Nakamoto, ele predefiniu 23 milhões de Bitcoin. Então, ou seja, só pode existir até 23 milhões de Bitcoin. E como vão ser geradas essas bitcoins? Essas bitcoins vão ser geradas por meio da mineração, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, né? Da mineração de Bitcoin. Como que ela funciona, primeiramente? Ela foi um jeito proposto pelo Satoshi de recompensar que as pessoas criam suas contas Bitcoin. Porque senão não ia ter para incentivar, né? Para dar um incentivo para as pessoas a criar suas contas. Como que isso funciona? Basicamente, o algoritmo do Bitcoin, o que ele vai fazer? Ele vai gerar como se fosse um sudoku. Não é muito meu sudoku, mas vou simplificar assim. Gigante. Vamos supor um sudoku que nenhum humano consegue resolver. E dá para os computadores das pessoas que estão minerando resolver. Quem resolver esse negócio primeiro vai ser recompensado. Vai ser recompensado pelo tempo gasto e energia, com um Bitcoin. Esses bitcoins são gerados de 10 em 10 minutos e está sendo cada vez menos bitcoins gerados, por isso agora está sendo muito mais difícil a mineração. Então, ou seja, em cada 10 minutos são gerados um novo bitcoin. Quem resolver aquele cálculo primeiro ganha esse bitcoin. Bom, mas como eu já disse, são um número finito de Bitcoin. Como que vai ser o incentivo depois que acabarem esses novos Bitcoins? Esse incentivo vai ser dado por meio das pequenas taxas. São taxas minúsculas que são pagas de uma transação de Bitcoin. Eu transaciono a Bitcoin para vocês, tipo 0,000,1 daquele Bitcoin vai ser taxa. Isso acontece principalmente porque que o Bitcoin pode ser infinitamente fracionado, até o valor de um Satoshi, que eu não lembro exato de cabeça aqui, mas eu provavelmente vou escrever aqui na tela na edição a quantidade disso de um Bitcoin. Ele pode ser fracionado até isso daí, então, ou seja, eu posso dar 0,000,1 centavos para alguém. Inclusive, tem um corte do Flow que o Fernando Urich explica muito bem isso, que é um economista da Escola Austríaca de Economia. Ele explica muito bem como que funciona essas minerações de Bitcoin e etc. Eu vou deixar aqui, se vocês quiserem pesquisar depois, vocês pesquisem. E bom, outra coisa muito interessante, que eu já repeti essa palavra várias vezes aqui, uma coisa muito mais interessante do Bitcoin é que o código dele é free source. O que significa isso? O que é free source?
Isso significa que o código do algoritmo dele é aberto. Qualquer um pode ir lá ver o código e ver como funciona isso. E o que que isso é benéfico? Por que isso seria benéfico? Bom, isso é benéfico pelo fato que é praticamente impossível existir bugs nesse código free source. Porque o que acontece? As pessoas que são entusiastas de Bitcoin, que são programadores experientes, eles podem ver lá, qualquer pessoa pode ver o código lá Bitcoin. Putz, aí o programador vai lá ver, caramba, eu percebi que tem uma falha nesse código que pode ser explorada futuramente. Inclusive, se não me engano, em 2016 aconteceu uma coisa semelhante, que o cara foi lá, viu, putz, tem um problema aqui que talvez pode ser explorado e causar uma falha no Bitcoin. Aí o que aquele programador fez? Ele comunicou à comunidade do Bitcoin e eles deram permissão para ele de mudar o código do Bitcoin. Então, ou seja, é praticamente impossível haver bugs no Bitcoin. Se existir, vão ser coisas tipo, muito específicas. E mesmo se forem muito específicas, elas podem ser achadas por meio desse código free source. Inclusive, um outro programa que é assim é o Linux, o sistema Linux. Por isso que, por exemplo, programadores adoram usar Linux. Também o Bitcoin, junto com o ouro, pode ser uma forma de preservação de patrimônio. Quando o seu país pode estar inflacionando muito a base monetária, pode estar imprimindo muito dinheiro, o que geralmente acontece? O mercado de Bitcoin naquele país aumenta muito. Por exemplo, aconteceu recentemente na Argentina que o presidente lá resolveu, vamos literalmente imprimir o dinheiro até o papel acabar. Até não ter papel suficiente para imprimir mais. O que aconteceu? A Argentina deu um boom de bitcoins. Pessoas começaram a comprar muito bitcoin lá para conseguir preservar seu patrimônio, ele não ser derretido por meio da inflação. Inclusive, uma curiosidade do Bitcoin foi que a primeira transação executada por bitcoins foi na Deep Web comprando drogas ilegais. O que foi no site da Silk Road. Foi no site da Silk Road, foi um dos maiores comércios de droga da Deep Web. E a primeira transação foi por meio ilegal. Por que geralmente o Bitcoin é usado para comprar drogas e armas e etc? Porque é impossível dele ser rastreado, por isso ele é muito comumente usado na Deep Web. Bom, e esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. E lembre-se, rejeite a moeda fiduciária e abrace a criptomoeda. Oi, meu nome é Henrique e hoje eu vou estar falando um pouco sobre tecnologia, mais especificamente sobre inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial, ou mais conhecida como IA, é um avanço tecnológico que permite que sistemas simulem uma inteligência similar à humana, indo além da programação de ordens específicas, para tomar decisões de forma autônoma ou baseadas em coisas que os humanos fazem. Normalmente são armazenadas em bancos de dados enormes. E também vou falar sobre 3 níveis de inteligência artificial, que são os níveis ANI, o inicial, o nível mais fraco, o AGI, o intermediário, e o ASI, o melhor nível. O ANI é o nível primário, nível de desenvolvimento. Praticamente toda tecnologia que envolve inteligência artificial que existe ao nosso alcance atualmente é a ANI, que é capaz de realizar grandes processamentos de dados e cálculos complexos em segundos, mas com objetivo único previamente programado. E a AGI, conhecida como inteligência forte, a AGI se equipara à inteligência humana, poderia realizar qualquer tipo de atividade de inteligência que o ser humano é capaz de realizar. Permitiria também fazer grandes feitos que os humanos conseguem, e também teriam grandes armazenamentos de memória, entre outros, assim pareceram mais o ser humano. Essa AGI seria como um ser humano, ela sentiria qualquer coisa. E também o último nível, a ASI, mais conhecida como superinteligência. O filósofo de Oxford, Nick Bostrom, ele diz que a superinteligência é um intelecto muito mais inteligente que as melhores mentes humanas em praticamente todos os campos de conhecimento, incluída a criatividade científica, conhecimentos gerais e habilidades sociais. A ASI poderia criar outras inteligências artificiais, ele diz, e possuiria um sistema de evolução e aprimoramento mais avançado do que qualquer mente humana brilhante já existente. Chegaríamos a um nível de inteligência artificial que a própria existência humana estaria em risco. A ASI teria uma capacidade de se autoprogramar, considerando todas as variáveis e probabilidades imagináveis de fazer tudo o que queira. Algo parecido com o filme Matrix. Meu nome é Gustavo e eu vou falar sobre a impressão 3D. Impressão 3D, também conhecida como protótipo rápida, é uma forma de tecnologia de fabricação aditiva, onde um modelo tridimensional é criado por sucessivas camadas de material, por não necessitar do uso de moldes e permite produzir formas que não são viáveis em outros métodos de produção.
tem algumas vantagens em relação a outras tecnologias de fabricação, como por exemplo a injeção de plástico sendo mais rápida e mais barata para a fabricação de pequenas tiragens. Oferecem aos desenvolvedores de produtos a habilidade de num simples processo, imprimirem partes de alguns materiais com diferentes propriedades físicas e mecânicas. Alguns modelos de impressora industriais podem utilizar uma boa variedade de materiais e milhares de cores, permitindo criar protótipos com boa precisão, aparência e funcionalidade dos seus produtos. A fabricação aditiva é um processo de criar objetos a partir de modelos digitais criados em 3 dimensões. As tecnologias de fabricação aditiva compreendem a fusão a laser, fundição a vácuo e moldagem por injeção. A fusão a laser é o processo de fabricação aditiva digital que utiliza energia laser concentrada para fundir pós-metálico em objetos 3D. A fusão a laser é uma tecnologia de fabricação emergente, com presença na indústria médica, aeroespacial, assim como nos setores de engenharia, alta tecnologia e eletrônica. Também eu vou falar sobre o uso e nas aplicações que elas são usadas, né? A impressora 3D é comumente usada na visualização de modelos, prototipagem, em fundição de metal, em arquitetura, em educação, em técnica geoespacial, em assistência médica e em vendas de entretenimento. Outras aplicações incluem a reconstrução de fósseis e a replicação de artefatos antigos e inestimáveis na arqueologia, a reconstrução de ossos e partes do corpo na medicina forense e reconstrução de evidências gravemente danificadas adquiridas nas investigações de cena de crime, usando processos especiais de digitalização e impressão 3D. Também é possível reproduzir o patrimônio cultural. Atualmente, a tecnologia de impressão 3D está sendo estudada por empresas e academias de biotecnologia para possível uso em aplicações de engenharia de tecidos, onde órgãos e partes do corpo são construídos usando técnicas de jato de tinta. Camadas de células vivas são depositadas em um meio gelatinoso e é acumulado lentamente para formar estruturas tridimensionais. Para se referir a esse campo de pesquisa, vários termos foram utilizados, entre outros impressão orgânica, bioimpressão e engenharia de tecidos, auxiliada por computador. A impressão 3D pode produzir uma prótese de quadril personalizada em uma única passagem, com uma parte esférica na articulação permanentemente na cavidade na articulação. E mesmo com as resoluções de impressões atuais, a unidade não precisará de polimento. Graças às empresas 3D também foi possível construir casas ecologicamente corretas, como um exemplo é da Vila Acerbo na Dinamarca, 60 km ao norte de Copenhague. Os arquitetos dinamarqueses incluíram projetos digitais da casa em uma impressora, equipada com a broca do tamanho de uma sala, e que lhe permitiu concluir a construção em apenas 4 semanas usando 820 folhas de madeira comprensadas derivadas de florestas conservadas finlandesas. O uso da impressão 3D é muito importante para fazer tanto na medicina, tanto na educação, tanto na arquitetura, e é muito importante usar também hoje em dia, né? E por isso é só. Bom dia, meu nome é Guilherme Henrique e hoje eu vou ler um pouco sobre realidade aumentada. Realidade aumentada pode ser considerada como RA ou AR. A integração de elementos ou informações virtuais, a visualização do mundo real através de uma câmera ou com sensores de movimentos, como giroscópico e acelerômetro. O uso mais popular da realidade aumentada é o entretenimento. Como assim o entretenimento? Através de jogos. Exemplos, um jogo bem recente aí que a galera gosta muito é o Pokémon Go, que utiliza a realidade aumentada. Porém, atualmente, a realidade aumentada é utilizada de muitas formas, tais como no ensino, design de produções e ações de marketing, ou então
em treinamento e suporte de plantas industriais. O uso de vídeos transmitidos ao vivo, digitalmente, processados e ampliados pela adição de gráficos criados pelo computador, também pode ser considerado um tipo de realidade aumentada. Então significa o quê? Tipo, que tudo que você tá vendo através do óculos, assim, é projetado de um computador. Tipo, é feito pelo computador. Um usuário de RA pode utilizar óculos translúcidos ou câmeras acopladas a um dispositivo computacional. E através destes poderá ver o mundo real, bem como imagens geradas por computadores projetados no mundo. Obrigado aí por assistir e é nóis. Bom dia. Eu e meu grupo vamos falar sobre o empreendedorismo. O que é empreendedorismo? O empreendedorismo significa empreender, resolver um problema ou situação complicada. É um termo usado no setor empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos. Empreender é também saber identificar oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo. Quando um empreendedor percebe uma necessidade dos consumidores, ele consegue criar uma maneira de resolver o problema, oferecendo um produto ou serviço que dê uma experiência de mais qualidade ao cliente, agrega valor. Essa solução pode ser transformada em um negócio. Bom, eu vou falar qual a importância do empreendedorismo. O empreendedorismo é essencial nas sociedades, pois é através dele que as empresas buscam inovação, transformando conhecimentos e ideias em novos produtos que serão colocados no mercado. A criação de empreendimentos contribui para a economia do país porque gera riquezas, aumenta a circulação econômica e cria mais oportunidades de empregos. Também pode influenciar a melhora da qualidade dos produtos ou serviços que são oferecidos aos consumidores, por meio do aumento da concorrência entre empresas que oferecem serviços parecidos. O empreendedorismo também ganhou uma nova missão social: ajudar a preservar o meio ambiente. Isso pode acontecer tanto pela conscientização dos consumidores sobre hábitos de consumo sustentáveis, como pela criação de produtos ecológicos direcionados à preservação dos recursos naturais. Meu nome é Guilherme Alves Menezes e hoje eu vou falar o que é ser um empreendedor. Empreendedores são pessoas que fazem o empreendedorismo. Acontece quando eles percebem uma oportunidade de negócios e têm boas ideias para criar uma empresa e oferecer um produto ou serviço do interesse do consumidor. São conhecidos por serem pessoas que conseguem detectar oportunidades com boas visões do futuro e com coragem para testar ideias diferentes. Quais são os 6 tipos principais de empreendedorismo? Eu vou resumi-los para vocês. Empreendedorismo corporativo. O empreendedorismo corporativo, ou intraempreendedorismo, acontece quando o funcionário empreende dentro da empresa em que trabalha. Mesmo sem ser o dono, o funcionário tem características de empreender e consegue aplicar essa visão na empresa. 2. Empreendedorismo de pequenos negócios. A expansão do negócio não é o foco principal desse tipo de empreendimento. Seus objetivos principais são a fidelização e a criação de uma relação próxima com os clientes habituais para garantir seu lugar no mercado. 3. Empreendedorismo startup. O empreendedorismo startup é um tipo de empreendimento que cria um novo tipo de negócio. Normalmente, a ideia desse tipo de empresa nasce quando o empreendedor percebe que existe uma necessidade que não é atendida no mercado. 4. Empreendedorismo social. O empreendedorismo social é direcionado a causar um impacto positivo na sociedade. Esse tipo de empreendimento oferece soluções para melhorar a sociedade, deixando o objetivo de lucro em segundo plano. 5. Empreendedorismo digital. O empreendedorismo digital aproveita as facilidades da tecnologia para oferecer produtos ou serviços e é aplicada da tecnologia digital para facilitar as atividades empresariais. E 6. Empreendedorismo sustentável. No empreendedorismo sustentável, ou verde, as empresas se preocupam com a sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. As empresas sustentáveis oferecem serviços ou produtos voltados à proteção do meio ambiente e também podem atuar na conscientização da importância de adotar as medidas sustentáveis. Produtos ecológicos e mais duráveis estão entre os mais populares no empreendedorismo sustentável. Bom dia! Qual o impacto do empreendedorismo na sociedade? O empreendedorismo é o fator que possibilita o desenvolvimento social e econômico em todos os setores de uma comunidade, seja no âmbito pessoal, local ou mundial.
As pessoas empreendedoras são aquelas que movimentam o mundo para frente. Vamos tomar como exemplo o avanço científico. Hoje sabemos muito mais sobre o universo e contamos com tecnologias mais incríveis do que nossos avós poderiam sonhar. Isso é possível apenas através do empreendedorismo. Seja nos negócios ou no âmbito social, a criatividade, iniciativa e vontade de transformar o mundo ao seu redor dos empreendedores e é o que nos permite ver o avanço do ser humano como sociedade. A base de empreendedorismo é a solução de problemas da maneira criativa, eficiente e simples. Sem ele, não teríamos nenhum avanço da roda ao smartphone. O empreendedorismo visa tornar nossas vidas mais fáceis e melhores. Bom dia de novo, meu nome é Guilherme Alves Menezes e eu vou falar sobre o empreendedorismo dentro das empresas. Não precisa montar o próprio negócio para se beneficiar com empreendedorismo. Cada vez mais empresas dão prioridade à colaboração com as características, tanto quanto na contribuição quanto no momento de oferta de promoções. Isso é porque as pessoas empreendedoras são muito úteis no ambiente corporativo. Possuem visão estratégica e capacidade de identificar problemas mesmo antes que eles aconteçam. Além disso, está sempre mostrando proatividade e oferecendo uma nova solução, sempre criativa e eficiente. O empreendedorismo também gera colaboradores mais motivados que estão dispostos a se dedicar por completo quando seus objetivos estão aliados com os objetivos da empresa. Esses colaboradores são valiosos em encargos de liderança, já que possuem alta capacidade de adaptação. Obrigado por ver o vídeo até aqui. Olá, meu nome é Giovana Portela, sou da turma do 9º ano e hoje eu e meu grupo a gente vai falar sobre as profissões do futuro versus as profissões atual, né? E a minha parte, na verdade, vai ser mais explicar para vocês o que é um profissional 4.0 e a constante evolução da tecnologia. Mas os outros participantes do grupo, né, vão explicar um pouco mais sobre as outras profissões, mas vocês vão ver a seguir. Então, eu vou resumir para vocês aqui a minha introdução, que na verdade eu falei, né, que nós estamos no século XXI e a gente está entrando, na verdade, na 4ª Revolução Industrial, né, que hoje praticamente é o homem que tem que correr atrás da máquina para ele não ser, tipo, não perder a profissão dele por causa dela, mas muitos empregos, na verdade, já nem existem mais, tipo, um guia de turismo. Tipo, hoje se você viajar para fora ou para qualquer outro lugar, basicamente você joga ali no Google e, tipo, meio que já tem, assim, e milhares de outras profissões, tipo, vendedor, assim. Hoje muita gente compra muitas coisas, tipo, na internet, né? Por sites, mercados online. E hoje a gente vai mais na loja física, se caso você quer provar a roupa mesmo antes de comprar, né? Ver o produto antes de consumir. E já quando a gente, tipo, tá avançando, então essas coisas meio que já são deixadas de lado de uma forma tão natural que a gente nem percebe tanta a diferença. Então é mais ou menos isso, assim, sabe? E às vezes eu fico até me parando pra perguntar se, tipo, como que será, tipo, daqui a 10 anos, assim, que a gente vai estar em 2030 e eu vou estar com 25 anos e, tipo,
Aí eu fico pensando, sabe, no que eu vou me formar, o que eu vou fazer da minha vida, tipo, como que será que vai estar o mundo, sabe? Tipo, 2030 era igual, eu pensava que 2020 é um ano que tava tão longe que nem ia chegar, e chegou e a gente tá vivendo numa pandemia. Então é mais ou menos isso. E o que é o profissional do futuro, né? Muita gente, na verdade, não sabe nem o que significa isso. Porque o futuro é uma coisa muito incerta, né? Que é um negócio que meio que assusta, né? Tipo, você fica, caramba, tipo, futuro. O que esperar daquilo que eu não consigo nem sequer prever? E o profissional dessa área é aquele que busca identificar os seus pontos positivos em si mesmo e se revolucionar sozinho, sabe? Tipo, ele precisa, na verdade, ter uma noção básica e profunda da tecnologia, né? Tipo, há algumas profissões que na verdade já estão existindo, né? Mas que vão ser mais faladas no futuro, é tipo gestor financeiro, desenvolvedor de softwares e web, professores online, analista de Big Data, analista de informações, analista de gestor em marketing digital, detetive de dados, facilitador de TI, técnico da saúde para inteligência facial. Essas são algumas profissões e eu acredito que, acho que se você entendeu duas, foi muito. Porque, na verdade, nem eu sei explicar direito as definições dessas profissões, porque são coisas que estão surgindo. Tipo, gestor financeiro, o nome já diz. Financeiro vem das suas finanças, vem do seu dinheiro. Alguém que vai meio que ajudar você com isso, mas de uma forma online. Aqui tem professores online. Eu acho que isso meio que já deu para entender, porque muitos professores, na verdade, não estão gostando da nossa atual forma de, tipo, de aula, né? Ficar dependendo da internet é meio que ruim, mas outros professores deram melhor a explicação, assim, e, na verdade, tem vários cursos online que são assim, né? Tipo, o professor entrega simulado, entrega exercícios, tudo de forma online. Na verdade, nem existe o presencial, que acho que muitos professores podem se identificar com isso futuramente, já outros não. Aí tem detetive de dados, facilitador de TI, e TI é uma área que significa tecnologia da informação. É uma área que envolve tecnologia e informações da tecnologia, né? Que essa área é muito ampla, que você pode trabalhar com criação de softwares, de dados para banco, dados de segurança, mas tudo através de computador. Acho que desde a parte técnica, né, de tipo fiscalização, por exemplo, a gente tem o computador. Aí tem a pessoa que mexe ali, que na verdade eu esqueci o nome dessa profissão, é a pessoa que mexe ali com os fios, tudo, para arrumar o computador. Já desde a pessoa que trabalha mexendo nesses fios, só que de uma forma, tipo, dentro do computador, tipo, criando, sabe, ligando todas as informações, o que é muito interessante. Aí aqui eu também estou citando outras profissões que também vão deixar, tipo, de existir, por exemplo, tipo, outra além das que eu falei, tipo, garçom. Hoje todo mundo pede, tipo, comida online, assim, tipo, pelo iFood, tudo essas coisas. Tipo, praticamente ninguém vai mais, assim, no restaurante. A gente, na verdade, fica mais dentro de casa mesmo. E mais ou menos isso, assim, né? Eu acho que, eu espero que, na verdade, vocês tenham meio que entendido, porque isso foi meio que só um resumo, porque o restante do grupo, se eu falar muito, eu vou falar deles. E aqui são alguns projetos, mas que, na verdade, eu nem vou me aprofundar tanto. E é mais ou menos isso. Prazer, eu espero que vocês tenham entendido essa introdução, mais ou menos. E que, gente, a vida é toda pura matemática, tá? O futuro é só exatas, tá? Esquece humanas e vai para exatas, porque é basicamente o que a professora falou, de que a gente depende da matemática basicamente para tudo, então não adianta você falar que a sua profissão não vai ter matemática, porque sim, vai ter.
E é mais ou menos isso. Eu espero que tenha meio que ajudado vocês de alguma forma de ter entendido melhor o que esperar do futuro. E é isso. E aí, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre como a desigualdade social é crescente, também por causa da tecnologia nas profissões, de como a tecnologia mexe com as profissões e assim mexe com a nossa desigualdade social, fazendo ela crescer cada vez mais. Então, esse assunto é muito debatido e muito polêmico. E eu espero que vocês curtam isso, porque eu vou tentar trazer o máximo de informações possíveis em menos tempo possível. Porque normalmente, quando tratam desse assunto tão polêmico, é 30 ou 20 minutos de palestras ou entrevistas, tudo bem? Então, eu espero que vocês gostem. Primeiro tema, primeiro fato, é que 71% das pessoas no mundo são pobres ou extremamente pobres. E 21% das pessoas são classe média. Assim tendo apenas 8% consideradas como ricas. 8%, entende? Então apenas 8% são. E esse número só vem a piorar, só tende a piorar. E a primeira vez que a gente viu a tecnologia mexendo nisso, a tecnologia nas profissões mexendo nessa desigualdade, foi na primeira revolução industrial. Na primeira. Quando tinha muitos operários que ficavam com trabalhos braçais por 14 horas por dia, crianças, adultos, etc. Fazendo apenas trabalhos braçais o dia inteiro, como costurando ou se não martelando com o mesmo movimento por 14 horas. 14 horas por dia. E assim, da noite para o dia, ou em poucos meses, a maioria deles, milhões de operários, foram cortados da empresa. Ficaram desempregados e assim sendo trocados por máquinas. E a gente vê esse número depois daí só crescendo e crescendo cada vez mais. Mas aí você me diz, ah não, Leonardo, mas de 100 operários que foram demitidos, outros também foram contratados para supervisionar essa máquina. De 100 operários que foram demitidos, no máximo, para supervisionar as máquinas, 25 foram contratados. No máximo, se não menos, né? Então, você já vê aí que já cria uma desigualdade. Sem contar também que nesses 100 operários, esses 100 operários que eram 14 horas por dia trabalhando, com quase acesso a nenhuma necessidade que eles tinham, ou também que tinham condições precárias nessas indústrias, vocês acham que esses 100 operários tinham uma boa qualidade de vida financeira? Mas, pelo outro lado, esses 25 que foram contratados têm no mínimo para conseguir controlar essas máquinas, para conseguir supervisionar essas máquinas, tem no mínimo um ensino superior já feito. E esses não. Entende? Então, 25 que já são numa classe maior na pirâmide social, eles que estão ali em cima foram contratados, e esses que estão embaixo foram demitidos. E desde aí, esse número de empresas que vem fazendo isso só aumenta e só aumenta. Mas também, eu não quero só mostrar o lado ruim das coisas. Pois todos sabemos que a tecnologia não só tira empregos, como também cria eles. Então, muitos empregos são tirados, e isso causa uma desigualdade social imensa, como eu disse, mas muitos também são colocados. Mas, aí é que tá, são colocados apenas para quem sabe lidar, apenas para quem quer aprender, e que são normalmente um número bem menor de pessoas do que esses que já trabalhavam na indústria por 14 horas por dia, entende? Porque como eles tiraram 100 empregos, eles ainda assim, um exemplo, criaram 100 empregos, tipo a tecnologia. Ela criou um emprego de Uber, de YouTuber, e etc. Streamer, gamer e muitos outros, entende? Todos eles criados graças à tecnologia. E assim, mesmo assim, essas 100 pessoas que estavam ali trabalhando no trabalho braçal 14 horas por dia não vão ser as mesmas 100 pessoas que vão saber dirigir um carro, que vão saber mexer no aplicativo do Uber e que vão saber lidar com GPS e etc. São bem menores esses tipos de pessoas que conseguem se adaptar. Então, a desigualdade social só tende a crescer por causa da tecnologia. Porque a maioria das pessoas não conseguem se adaptar a ela, não conseguem
caminhar ao lado dela e assim usar ela a seu benefício próprio. E que é o que era para ser feito, que era para acontecer entre a gente. Então, a desigualdade social, 71% das pessoas são extremamente pobres e 21% são de classe média. E esse número só vem a crescer. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bom dia a todos. Hoje teremos uma entrevista com Sônia, professora e empresária. Olá, Sônia, como você está? Muito bem, obrigada. Vamos partir direto para as perguntas. Conte um pouquinho sobre a sua carreira, como que você fez para chegar até aqui. Bom, a minha carreira, eu tenho 2 empregos, né, na realidade, um como professora e outro como microempresária. Né? Tivemos muita luta para chegar até onde nós estamos hoje. Como professora eu trabalho já há quase 16 anos, 5 desses anos eu trabalhei nas escolas do estado, né? E estou há quase 11 anos trabalhando na prefeitura municipal, né, de São Paulo. E como empresária, já há quase 14 anos, a gente trabalha no ramo de materiais pedagógicos, onde a gente atendemos escolas, né, desde a privada, né, até as particulares. Aproveitando que você falou sobre o seu trabalho, conte um pouquinho sobre o Covid-19 e o isolamento social mudou na sua vida profissional. Então, houve várias mudanças, né, tanto em um emprego como no outro. Né, na questão como professora, nós estamos até hoje aí com isolamento social, né, onde as aulas estão sendo completamente à distância, né? E na particular tivemos que fazer algumas adaptações, né, com menos funcionários, tivemos que ficar algum tempo em casa de isolamento, estamos retornando aos poucos às atividades, né, porém de forma segura. Entendo, estamos passando por um momento muito sensível. Mas continuando o assunto, a mudança no nosso novo normal, eu quero mudar um pouquinho o cenário das nossas perguntas. Não é preciso ser um gênio para ver que a tecnologia evoluiu e evolui muito. E desde a primeira Revolução Industrial, vem existindo carreiras e algumas deixando de existir. Conte um pouquinho sobre o que a tecnologia vai acontecer com a sua carreira, com a carreira de todos nós. Isso, então, boa pergunta. Está acontecendo coisas, né, muito grandes. Tivemos que estar nos adaptando a várias situações, né? Na escola, né, com as aulas online, tivemos que aprender novas ferramentas, né, embora o ensino à distância já existia já há alguns anos, né? Então, e essas profissões estão sendo retomadas agora, né? E acredito que elas vieram para ficar, né? Porque tanto nós professores como os alunos estão aprendendo novas formas de aprender, né, novas formas de ensinar. E quanto às empresas, elas tiveram que se reinventar, né, nessa pandemia, né, por conta do isolamento social, né, tivemos que buscar alternativas, né, no meu caso para vendas, né, tivemos que usar muita plataformas de venda, as coisas assim que talvez a gente não conhecia antes, nós tivemos que aprender, né? E ela vai vir com tudo, né? Vai vir forte. Eu acho que é uma profissão aí que vai crescer muito, né? Daqui para frente, tanto o ensino à distância, né? Como o trabalho remoto, que também já existia e hoje está sendo mais solicitado. E muitos empresários estão descobrindo que o trabalho remoto aí é algo que veio realmente para ficar. E eu acredito nisso. É verdade, a mudança é muito inevitável. Mas infelizmente a nossa conversa vai ficando por aqui. Uma ótima semana a todos e obrigado, Sônia, por ter tirado um tempinho para responder às nossas perguntas. Eu que agradeço. Bom dia. Eu sou o Manuel, sou do 9º ano e hoje eu vou fazer uma entrevista com meu tio
falando um pouco sobre a profissão dele e sobre profissões que futuramente podem deixar de existir por conta da tecnologia. Bom dia, Luiz. Como o senhor tá? Eu estou bem, e você? Eu tô muito bem, obrigado. O senhor pode contar um pouco sobre a sua vida profissional? Claro. Bom, me chamo Luiz Cláudio Tadeu Sebastião, sou funcionário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 1980. Atualmente exerço o cargo de assistente jurídico, trabalho juntamente com um desembargador, que é um juiz de segundo grau. Sim. Aproveitando que o senhor falou sobre o seu trabalho, o senhor pode contar um pouco sobre como o distanciamento social mudou o seu trabalho? Bom, no meu caso específico não mudou muito, porque antes de começar o isolamento, eu já vinha trabalhando em sistema de home office. Mas de qualquer modo, esse home office é um sistema que veio para ficar. Sim. Agora eu vou mudar um pouco o cenário das perguntas, ok? Ok. Não precisa ser um gênio para perceber que a tecnologia evoluiu e continua evoluindo muito, e que isso influencia no nosso dia a dia cada vez mais, e não seria diferente com as profissões das pessoas, já que desde a primeira revolução industrial muitas e muitas profissões são alteradas, assim algumas sendo criadas e outras sendo extintas. E perante essa informação, o senhor acha que muitas profissões vão ser alteradas ou extintas com o avanço nítido que a tecnologia vem tendo? Eu acho que sim, isso aí é um fato reversível. No meu caso específico, por exemplo, quando eu entrei no Tribunal de Justiça, em 1980, o processo era todo formado em papel. Formavam-se volumes e volumes de processo. Sim. Hoje, esse papel já não existe mais. Hoje o processo é totalmente eletrônico. Lógico, com auxílio da tecnologia. Então, hoje o processo é totalmente eletrônico. E isso facilitou demais o trabalho judicial, porque todas as pessoas que são envolvidas nesse trabalho, como advogados, funcionários do judiciário, juízes, eles já não precisam mais ficar se locomovendo para terem acesso ao processo. Sim. Como o avanço tecnológico alteraria a sua profissão? O senhor acha que um dia robôs serão capazes de substituir advogados, juízes e até mesmo júri? Essa é uma discussão recorrente atualmente, mas eu acredito que, em que pese seja possível em alguns casos, pelo fato da repetição de tema, acredito que a utilização de robôs em 100% do serviço não seria possível, porque cada caso é um caso. Nesse sistema, me parece que não dá para jogar uma fórmula matemática de solução de conflito idêntica para vários casos. Teria que ser, porque cada caso tem a sua nuance, uma variável diferente que comporta uma análise mais específica. Verdade. O avanço tecnológico é muito inevitável. Infelizmente, a nossa conversa vai ficando por aqui. Uma ótima semana a todos. E muito obrigado, Luiz, por tirar esse tempinho para responder nossas perguntas e expor suas opiniões sobre o assunto. Obrigado a você por ter conseguido essa oportunidade para falar sobre a minha área de atuação, que é super importante. Sim. Espero que tenha esclarecido alguns pontos sobre o tema. Esclareceu. Muito obrigado. Obrigado eu.